Será o tema da nossa meditação nessa manhã. Hebreus, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 1 a 4. Hebreus, capítulo 1, versos 1 a 4. Deixe sua Bíblia aberta. Nós vamos fazer a leitura já desse texto. E hoje, o último culto de celebração de 2025. Nós já falamos disso aqui desde o início do culto, mas precisamos repetir. Como Deus tem sido bom conosco. Como o Senhor tem derramado a sua bondade sobre nós. Nós estamos aqui agora em um dos dias que de fato é reflexível para muitos de nós. O último culto onde nós estamos reunidos como igreja neste ano de 2025. Talvez você esteja pensando aí sobre as diversas coisas que te aconteceram durante este ano. Talvez já esteja no seu coração sendo nutrido aí pelas expectativas do ano de 2026. Nesses dias entre o Natal e o Ano Novo a gente fica num limbo, né? A gente não sabe que dia é, que horas são, onde a gente está. A gente come o resto da ceia de Natal todos os dias da semana. Mas isso é coisa boa, né? Nós nos reunimos com família, com amigos. E nós estamos aqui para fechar mais um momento da nossa história. Mais um ciclo da nossa história. Nós olhamos para as páginas que passaram e a gente consegue visualizar cada uma das coisas, né? Eu não sei vocês, irmãos, mas eu fico muito reflexivo no final do ano. Fico pensando sobre as coisas que fiz, sobre as coisas que não fiz, aquelas que eu deveria fazer, aquelas que eu deveria não fazer e fiz. Quantas vezes nós pensamos nos nossos próprios erros, nos nossos pecados, mas ao mesmo tempo pensamos nas nossas alegrias, nas nossas celebrações, nas realizações que Deus nos deu. Talvez você olhando para as páginas do seu caderno de 2025, você vê aí frases incompletas, frases que você começa a escrever e para no meio do caminho. Você consegue perceber diversos momentos onde as suas risadas inundaram a sua vida, onde as alegrias dos seus irmãos, amigos e familiares inundaram o seu momento. Você consegue visualizar isso? Você também consegue ver onde as páginas foram marcadas pelas lágrimas, onde você chorou e ninguém te viu, somente o Senhor. Pelas tristezas, por exemplo, por aqueles que perderam familiares e queridos nesse ano. Muitas coisas nos aconteceram. Muitas coisas nos aconteceram. Há coisas que você gostaria de apagar do ano de 2025. Mas sabe o que é interessante, irmãos? O ano de 2025 nos dá uma lição, assim como todos os anos, das histórias que estamos contando e construindo. Afinal de contas, o ser humano é o único ser que conta histórias. Já parou para pensar nisso? Quando é que nós começamos a contar histórias? Desde sempre que existimos. Porque o ser humano foi feito para contar histórias, para ouvir histórias, e é a partir das histórias que nós conhecemos quem nós somos, quem os outros são. A partir dos diários da nossa vida, dos anos que se passaram, das coisas que nos aconteceram. Mas algo interessante aqui, e por isso eu fico reflexivo. Porque por mais que nós estejamos contando histórias, e contamos histórias nesse ano de 2025, ouvimos histórias, registramos histórias, nós não somos o grande autor da história da nossa vida. Já parou para pensar nisso? Eu e você não estamos aqui como aqueles diretores conduzindo toda a história da nossa vida. Afinal de contas, nós estamos diante de uma realidade maior do que nós, irmãos. Nós estamos diante daquele que é o Senhor das histórias. E o Senhor da minha e da sua história. Deus. Ele foi aquele quem começa a contar histórias. Quando nós não tínhamos noção de absolutamente nada, foi Deus que nos introduziu à vida, nos colocou em um lugar para habitarmos e se revelou a nós. É isso que nós lemos em Gênesis, no capítulo 1, 2 e 3. Deus criando a história. Deus criando todas as coisas. E Deus nos dando e nos colocando na história. Mas mais do que isso, cada uma das páginas da Escritura que você tem nas suas mãos contém a história registrada dos feitos de Deus nas histórias dos homens. Isso é maravilhoso.
Porque ainda que nós não encontremos o nosso nome de fato escrito aqui, nessas páginas que temos em mãos, o próprio Deus que conduziu toda esta história, continua conduzindo a nossa história. E é isso que nós nos deparamos no ano de 2025, num momento como esse, pensando a respeito da nossa vida. Porque Deus é aquele que sempre contou histórias, irmãos. E foi através de uma grande história orquestrada pelo próprio Deus é que nós o conhecemos e que nós também passamos a nos conhecer. É aqui que nós precisamos pensar. O Evangelho é essa grande história contada por Deus. As Escrituras relatam para nós o momento onde Deus decidiu falar na língua dos homens, onde Deus decidiu manifestar a nós quem Ele de fato é, com um propósito de que nós pudéssemos conhecê-lo e que nós pudéssemos também nos conhecer verdadeiramente. Porque, na verdade, irmãos, nós não sabemos quem nós somos até que conheçamos a Deus. Nós não sabemos o que nós desejamos até que de fato conheçamos a Deus. E nós gostamos de histórias, não é verdade? A gente gosta de ler livros, a gente gosta de assistir filme, a gente gosta de assistir série. Eu posso dizer para vocês, um momento agora de parêntese de insatisfação, como tem sido difícil encontrar boas histórias. Como é difícil a gente ligar a televisão e assistir um filme bom, que tem um roteiro bom, tem uma história boa, uma série que tem um enredo maravilhoso. É difícil, porque parece que ano após ano as pessoas vão perdendo o grande referencial da história da vida, que não é sobre nós. E parece que todas as vezes as histórias se enchem do egocentrismo e deixam de lado a história primordial daquele que é o autor de toda a história, o Senhor. E por isso a gente vê narrativas cada vez mais fracas. É por isso que a gente vê histórias cada vez mais vazias. E por isso tem sido difícil, irmãos, pensarmos nessa forma de reflexão ao pensar na nossa própria história, porque nós estamos cheios de nós mesmos. As nossas vidas se enchem das obras dos homens e não das obras de Deus. E por isso fica difícil, em um momento como esse, pensar a respeito do futuro ou pensar a respeito do passado, quando a gente perde de vista o autor da história e a história primordial de todas elas. E é exatamente sobre isso que o autor de Hebreus escreve. Irmãos, a carta aos Hebreus é uma das preciosidades mais maravilhosas que temos nas Escrituras. Falo aqui também pessoalmente porque amo a carta aos Hebreus. Primeiro porque ela é diferente de todas as outras. E se você ler a carta aos Hebreus, você vai perceber isso. Veja que a carta aos Hebreus não começa como as demais cartas. Ela não apresenta a quem está sendo escrita e quem está escrevendo, embora exista um grande público que bebe das suas letras. Nós não sabemos quem de fato é este autor, mas nós sabemos que Deus está conduzindo esta pessoa e o conduziu com graça a falar ao povo de Deus em um momento de necessidade. E veja, um grande povo é alvo desta carta, os hebreus, os israelitas, os judeus que haviam se convertido à fé cristã, mas que estavam sofrendo perseguições. Primeiro, irmãos, perseguições do seu próprio povo. Não se esqueça que durante todo o Novo Testamento há uma grande oposição do povo judeu à fé cristã. E por isso, aqui, este povo precisa ser encorajado a permanecer de pé e permanecer na fé em Jesus Cristo, apesar de serem perseguidos pelos seus iguais, pelo seu próprio povo. Mas não bastava somente a perseguição do povo judeu aqui, mas também havia uma perseguição que estava sendo construída nas margens do império. Os cristãos não se dobravam ao culto ao imperador. Os cristãos não se dobravam às imagens de escultura. Por isso haviam perseguições que começavam a surgir. Irmãos, este é o contexto original da carta aos Hebreus. E o autor escreve então para lembrar aqueles irmãos, em um momento decisivo da história deles, de que eles precisavam permanecer de pé, porque quem os conduzia era aquele que conduziu toda a história
desde o princípio e não perdeu o controle dela, pelo contrário, permanece sustentando a história de cada crente em Jesus até o último dia. Por isso eles poderiam confiar plenamente em Jesus Cristo e na fé que foi entregue a eles, para que permanecessem de pé. Porque Jesus é mais excelente do que tudo. Porque a história que Deus está contando é muito maior do que a nossa própria história. E porque Deus está conduzindo a história, nós temos a certeza de que ela chegará ao seu propósito final. Esse é o objetivo do autor de Hebreus. Então ele dirá que Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Ele dirá que este Jesus é mais excelente do que todos os homens e anjos. Ele dirá que este Jesus é por meio de quem Deus fala hoje a nós. Uma vez que Deus sempre falou na história, hoje Ele nos fala por meio do seu Filho, Jesus Cristo. E aí ele vai contar no capítulo 11, um dos capítulos mais famosos do livro de Hebreus, que a história de cada um dos homens, naqueles que conhecemos como os heróis da fé, em toda a narrativa da Escritura, que a história deles foi marcada por diversos acontecimentos, irmãos. E você, lendo as Escrituras, sabe, bons e ruins. Mas qual é o fruto final? A fé verdadeira que estava no coração deles, em Deus e na esperança e na expectativa de contemplarem aquilo que nós contemplamos hoje. Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Veja que então o autor de Hebreus tem em seu contexto de escrita, considerando todas as histórias e a principal delas, e por isso é um texto primordial para nós pensarmos hoje. Pensar a respeito do ano que se passou e do ano que virá. Então vamos fazer a leitura juntos. Hebreus, capítulo 1, versos de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos orar mais uma vez? Pedir ao Senhor para que fale ao nosso coração nessa manhã. Ó Senhor, nós te damos graças pela sua santa, viva e preciosa palavra. Que o Senhor nos conduza em iluminação aqui sobre o que de fato o Senhor deseja falar ao nosso coração em um dia como este. Que a sua palavra habite ricamente em nós. Que ela possa encontrar em nosso coração como um terreno fértil, um lugar para repousar e assim dar frutos e muitos frutos para a tua glória. Apesar de mim, Senhor, eu te peço, usa-me para que o teu povo seja abençoado nessa manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, como eu estava dizendo, haviam dois motivos primordiais que o autor de Hebreus gostaria de destacar aos seus ouvintes, àqueles que ouviriam as suas palavras. O primeiro é demonstrar a supremacia de Cristo diante de todos os tempos e em todas as eras, mostrando que Jesus é maior e mais excelente do que todos os contextos anteriores, pelos quais o povo ouviu a Deus, mas também Jesus é mais excelente do que todos os emissários enviados por Deus, até mesmo os anjos que tiveram contato com o povo de Deus em toda a sua história. Por isso, o autor de Hebreus quer destacar a supremacia e a excelência de Jesus. Quem é de fato este que muda a história? E nós pensamos sobre isso também na semana passada, quando falamos sobre o nascimento do nosso Senhor, um momento de divisão de águas na história, um momento onde as coisas mudam por completo. E é nesse momento, então, em reflexo deste momento, nós continuamos aqui hoje pensando a respeito de quem é este Jesus, quem é este Cristo, que é colocado no centro da história de cada um de nós aqui e de toda a história da humanidade.
Por isso, então, o autor de Hebreus vai construir isso através dos seus capítulos aqui, das suas palavras, de maneira excelente e de maneira diversa. Nós vamos em um dia, em um momento breve, explorar mais uma vez a carta aos Hebreus. Mas hoje, nós vamos nos deter ao capítulo 1 e os versos que lemos aqui, de 1 ao 4, que já encontramos uma grande preciosidade. E a primeira coisa que eu quero te lembrar, irmão, nessa manhã, a partir do texto de Hebreus, é que Deus é o autor da história. Eu vou falar mais uma vez. Deus é o autor da história. E isso tem que ser repetido ao seu coração. E você precisa acordar todos os dias e se lembrar disso. E você precisa ir dormir todos os dias se lembrando disso. Pensando e lembrando que Deus é o autor da história. Veja que o autor de Hebreus, no primeiro verso, diz: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. O autor, então, de Hebreus, uma figura bem pastoral, está pastoreando o coração do povo de Deus aqui, com o objetivo de lembrar a este povo, aos hebreus, de que a história deles é construída pelo próprio Deus. Veja, então, que a palavra que ele vai utilizar aqui é antigamente. Ou seja, em um tempo passado, nos anos que se passaram, nas histórias que vocês ouviram dos seus pais. Veja, o momento histórico é lembrado. A história dos hebreus é trazida de volta aqui nessas palavras. Ele tem um desejo claro de lembrar cada um de nós de que Deus é o autor da história. E como isso fica claro aqui, irmãos? Quando ele diz então, Deus falou. Antigamente, Deus falou. Este é um marco temporal para nós. Antigamente, irmãos, Deus falou. Ontem, Deus falou. Ano passado, Deus falou. E agora pense você em cada um dos momentos da sua história até aqui. Você consegue ouvir a voz do Senhor ecoando em cada um dos anos da sua vida, em cada um dos dias do seu 2025 que se passou. Então nós podemos dizer e nos juntar a esses irmãos aqui e pensar da mesma maneira. Deus falou. E esta aqui é a afirmação principal, da mesma maneira onde nós encontramos, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, no princípio Deus criou. Aqui então nós ouvimos, Deus falou. É Deus o autor de toda a história. É Deus quem constituiu o palco onde nós estamos vivendo os nossos dias. Você foi colocado no mundo pelo autor da história e pelo autor de todas as coisas criadas. Tudo o que os nossos olhos contemplam, irmãos, foi feito pelas mãos do nosso Deus. Mas Deus não simplesmente, como alguns gostam de dizer ou pensar, Deus não era como aquele que fazia um relógio, deu a corda no relógio e solta o relógio para funcionar sozinho. Não, Deus não solta a história, não perde o controle da história. Ao contrário, Ele mantém a história em seu devido lugar, sustentando cada uma das coisas. E por isso, então, Deus é o centro de todas as coisas. E você e eu precisamos nos lembrar disso hoje, irmãos. Porque é fácil sermos embebedados pelo contexto das festas e celebrações que nós estamos vivendo e nos esquecer da realidade das coisas como elas de fato são. Não é à toa que a gente fica meio perdido nesses dias, né? Não é à toa que o nosso relógio fica desconfigurado. A gente está vivendo em momentos onde a gente começa a perder a noção das coisas. E eu quero te trazer para a realidade hoje. O ano ainda não acabou. Ainda temos alguns dias pela frente. Mas a despeito disso, quero te lembrar desta verdade que deve ser o fundamento básico da sua vida e da minha vida. Deus é o autor da nossa história. Deus é aquele que fala em primeiro lugar. É Deus quem inicia todas as coisas. Veja aqui que o autor de Hebreus não está lembrando aqui àqueles que estão ouvindo as suas palavras de que eles foram buscar a Deus e Deus os respondeu. Não é assim que o texto nos mostra. Pelo contrário, ele diz, Deus é quem fala. É Deus quem vai em direção ao homem.
É Deus quem decide criar a história. É Deus quem chama você e coloca você no seu devido lugar. É Deus aquele que começa a conversa e o diálogo que nós estamos vivendo aqui. E o autor de Hebreus continua dizendo: Ele falou no passado, meus irmãos. Por cada um dos dias que você se lembrar, Deus falou. Mas veja, Ele falou não só uma vez, mas muitas vezes. Diversas vezes. Pegue a sua Bíblia, irmão. Eu espero que você tenha feito uma leitura boa este ano das Escrituras. E você vai se recordar de cada um dos momentos onde Deus vem em direção ao homem e fala ao homem. Quantas vezes nas Escrituras nós encontramos na história do povo de Deus, Deus fazendo intervenções e falando aos homens, Deus enviando seus mensageiros e trazendo mensagens dos céus aos homens. Nós encontramos isso aqui muitas vezes. Não foi uma vez somente, não foi só no Sinai, não foi só naqueles momentos decisivos do povo de Deus, mas foi em cada momento da história, em cada um dos dias, porque Deus nunca deixou de falar ao seu povo aquilo que esse povo precisava ouvir. Como nós dissemos aqui, nós nos alimentamos verdadeiramente da palavra que procede da boca do Senhor. Portanto, Deus jamais deixou o seu povo passando fome. Deus não deixou, em nenhum dos dias da história, de se revelar ao homem. E isso é verdade para nós. E isso é verdade aos hebreus aqui. Mas isso ainda é mais profundo, porque o autor continua dizendo, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. E o desejo dele aqui é destacar a fala de Deus através dos seus servos na história, chamados de profetas. Você consegue ver isso na sua Bíblia, irmãos? Cada uma das vezes onde Deus fala com clareza, abertamente sobre as coisas que haveriam de vir, sobre as coisas que são, sobre como a expectativa daquele povo deveria estar no Senhor, porque é Deus mesmo quem os sustentou desde o primeiro dia e que os sustentará até o último dia. E é essa esperança que move o coração da história do povo de Deus, aguardando com expectativa o momento decisivo da história. E essa noção de expectativa vai sendo gerada na narrativa bíblica, vai sendo gerada na história de cada uma dessas pessoas. E também deve ser gerada na história de cada um de nós. Nós estamos aqui nos lembrando hoje de que Deus falou a nós. Este ano está chegando ao final, irmão. Mas você pode e deve reconhecer de que Deus falou de muitas maneiras, muitas vezes a nós. Talvez você não abriu bem a sua Bíblia esse ano, mas Deus ainda continua falando. Talvez você estava ocupado demais com as suas agendas. Mas eu digo a você, Deus falou. Muitas vezes, muitas maneiras, Deus falou. E Deus continua conduzindo a história. Isso nos lembra a doutrina da revelação. É Deus quem decide se revelar ao homem. É Deus quem decide fazer-se conhecido a nós. De maneira que se Deus não desejasse ser conhecido por nós, irmãos, nós poderíamos procurar todos os dias da nossa vida e da nossa existência e jamais encontraríamos a Deus. Mas Deus decidiu, pela sua bondade, pelo seu grande amor, se revelar a nós. E Deus, maravilhoso, fez-se conhecido a cada um de nós. E é aqui que nós encontramos esse momento da nossa história. Eu e você precisamos nos lembrar de que nós temos aqui, diante de nós hoje, é algo excelente, precioso. Nós temos a revelação do próprio Deus. Deus falou a nós. E como é que nós banalizamos tanto esta verdade? Como é que nós, irmãos, desprezamos as Escrituras? Como é que eu e você deixamos esse livro fechado todos os dias da nossa vida e pensamos, vamos buscar ouvir a Deus nas redes sociais. Vamos buscar ouvir a Deus no conselho das pessoas na rua. Vamos buscar ouvir a Deus nos comícios políticos na televisão. Quando foi que eu e você nos esquecemos de que Deus fala a nós aqui, hoje, e falou de várias maneiras e todos os dias da nossa história? Deus falou, irmãos.
Como é que eu e você não somos sensibilizados por esta afirmação verdadeira? Quando é que a gente normalizou o fato de que Deus, o autor de todas as coisas que existem, o criador de tudo, o autor da vida, Ele decidiu falar a nós? Como é que eu e você vivemos a nossa vida como se isso não fosse algo extraordinário? É Deus quem vem ao nosso encontro, irmão. Nenhum de nós que está aqui hoje está aqui pela sua vontade primariamente, está aqui porque Deus foi ao seu encontro. Foi Deus que mudou o seu coração. Foi Jesus que se revelou a você e te transformou completamente e te colocou sentado aqui. Deus é o autor da nossa história. E por isso, irmãos, esse Deus glorioso, Criador de tudo, exímio contador de histórias, decidiu montar um palco para manifestar a sua glória como ela de fato é, onde Ele mesmo será o protagonista, onde Ele mesmo será o grande brilho da noite, e não nenhum de nós aqui. O Senhor mesmo é quem arquitetou toda a história. O autor de Hebreus, então, está lembrando a cada um de seus ouvintes, a história que nós estamos vivendo não é sobre nós, é sobre alguém melhor do que nós, sobre alguém mais excelente, sobre alguém que nós precisamos ouvir, sobre alguém que nós precisamos parar todas as coisas que estamos fazendo e prestar bastante atenção. E é por isso que ele continua a dizer, veja então o verso de número 2 a 3, o que é que está acontecendo aqui? O que é que Deus está planejando? O que é que Deus fez? E o texto vai dizer, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Irmãos, veja então o contraste que o autor de Hebreus está estabelecendo aqui. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Queridos, essa deve ser a nossa maior alegria. Deus mandou emissários ao longo de toda a história. Deus falou através dos anjos. Deus falou através de homens como nós, profetas que foram enviados. Mas nestes últimos dias, no tempo que Deus nos deu a conhecer, Ele nos falou pelo seu próprio Filho. Pelo seu próprio Filho. E aqui veja, o autor tem que descrever exatamente quem é o Filho. O Filho, verso 3, ele diz, é o resplendor da glória de Deus, a exata expressão do seu ser. A ilustração que o autor de Hebreus está usando aqui é muito importante para nós. O autor não está usando aqui a ideia de um espelho com um reflexo. Mas o que mais próximo para nós na linguagem grega, o que o autor escreve aqui, é como a luz do sol chega até nós hoje. Nós não vemos o sol de fato, concordam comigo? Nós vemos ele pelo filtro da atmosfera. E essa luz é filtrada e chega até nós. Mas é a própria luz do sol, mas agora está filtrada para que nós possamos contemplá-la à nossa capacidade. Para que nós possamos vê-la com clareza como nós podemos ver. E é por causa da luz do sol, irmãos, que nós vemos uns aos outros. É por causa dessas coisas. A ideia aqui, então, é exatamente esta. Ainda preservando a distinção do Filho, do Pai e do Espírito, é a mesma luz que chega a nós através do Filho Jesus Cristo. Deus encarnado. E nós vimos na semana passada sobre isso, meditamos sobre isso através do nascimento de Jesus, registrado em Lucas. Agora então nós vemos com clareza, este Filho é o resplendor da glória de Deus, é aquilo que nós podemos contemplar de quem Deus é, o Deus que nenhum olho jamais viu, foi visto e pode ser visto em Jesus Cristo, a expressão exata do ser de Deus. Aqui, irmãos, não é uma imagem, aqui é exatamente a expressão da glória de Deus. Este Filho sustenta todas as coisas pela sua palavra
poderosa. E o autor de Hebreus, então, tem que destacar que é através desta figura, deste filho, é que nós ouvimos as palavras de Deus. Deus, então, irmãos, ao longo de toda a história do povo hebreu, ao longo de toda a história das narrativas que conhecemos, desde Gênesis, irmãos, desde os momentos da libertação, por exemplo, do Egito, os momentos e os dias de caminhada no deserto, o momento da entrega da lei, o momento dos reis, do reinado dos reis em Israel, o exílio, o retorno, toda essa história era o palco que estava sendo montado para que o protagonista dela entrasse em cena. E o protagonista não é eu e nem você, Jesus Cristo, a expressão exata do ser de Deus, o Filho, que nos fala hoje, que nos fala as palavras de Deus hoje, e que nos conduz à verdadeira história. É aqui, irmãos, que nós precisamos pensar algo. Tem uma canção do Estênio Márcios que eu amo e que eu choro. Ela chama-se O Tapeceiro. Essa canção, se você não ouviu, eu te aconselho a fazer um exercício hoje, ou durante essa semana, e ouvi-la. Porque, na verdade, irmãos, o que Deus está fazendo é exatamente como esta música descreve. Deus é um grande tapeceiro, que está orquestrando a história. E o tapete, irmãos, na obra da tapeçaria, ele é feito ao contrário. Você não vê o que está sendo feito até que ele esteja pronto. E então Deus, como um grande tapeceiro, trança voltas, passa por fios, em vários lugares, várias cores, cores boas e lindas, maravilhosas, ou cores frias, todas elas são trançadas até que no final, nós contemplamos a grande obra do tapeceiro, a obra de tapeçaria, que glorifica e dignifica a Jesus Cristo, o grande tapeceiro. Veja então que Deus está conduzindo a história, preparando o palco, preparando a minha e a sua vida. Ainda que estejamos em um momento após a vinda de Jesus, irmão, eu te digo, Ele continua sendo o centro de todas as coisas. Então eu te digo algo hoje, pensando nos últimos dias de 2025, e para que você pense em todo 2026, você não é o protagonista da sua própria história. A sua história não existe para que você seja o centro. A sua história não é orquestrada por você. Não é você que define todas as coisas na sua vida. Antes, Deus mesmo, o autor de todas as histórias, é quem conduz a nossa vida a fim de que Cristo Jesus seja glorificado nelas. Portanto, irmão, o que você e eu devemos desejar é que Jesus Cristo seja o grande protagonista da nossa história, nos dias que nos restam em 2025 e em todo o nosso ano que vem. Que Jesus seja o protagonista da minha e da sua vida. Que você perceba que você está sendo envolto nesta grande obra de tapeçaria feita pelo próprio Deus. Este que nos fala hoje, por meio de Jesus Cristo, que nos deu a revelação completa. Assim, meus irmãos, o autor de Hebreus lembra ao seu povo aquilo que o apóstolo Paulo também lembra aos Gálatas, no capítulo 4, quando ele diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A plenitude dos tempos chegou, irmãos. Nós já vivemos nos dias onde Deus nos falou da maneira mais expressiva possível. E nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo a glória máxima que podemos contemplar. E este Jesus é nos revelado através da Sagrada Escritura que você tem em mãos. Cuidado, irmãos. Muitos têm se levantado hoje e dizendo que este Jesus que nós precisamos conhecer não pode ser conhecido através das páginas da Escritura. Que o que nós precisamos é de uma experiência sensorial com o Cristo. Mas eu digo a você, não é possível, irmão, separarmos o Jesus, verdadeiro Deus, daquele registrado nas páginas da Escritura. É Jesus mesmo que vai dizer no seu encontro com seus discípulos o seguinte: passando pela lei,
pelos profetas e pelos salmos, deu razão a eles de tudo o que estava escrito ali, porque todas as coisas das Escrituras apontavam e davam testemunho do Cristo. Portanto, irmãos, como eu e você podemos ouvir a voz de Deus que nos fala hoje por meio do Filho, se relacionando profundamente com as Sagradas Escrituras? Por isso eu te faço um desafio. Se você, talvez nesse ano de 2025, não se dedicou profundamente como deveria em ler as Escrituras Sagradas, em buscar relacionamento profundo com Jesus Cristo, você tem a oportunidade de começar isso hoje. E de fazer isso durante todos os dias que seguirão. Para que nós possamos de fato contemplar a glória de Deus revelada em Jesus Cristo. Esse é o desejo de Deus para nós, meus irmãos, porque Deus continua falando. Deus não fechou a sua boca ao mundo. Nós é que fechamos os nossos ouvidos a Deus. Deus continua falando até mesmo com os poderosos, os reis, os governantes, todos aqueles que estão no mundo. Deus fala. Deus anuncia o seu evangelho através dos seus servos. A mensagem do evangelho continua sendo proclamada e continuará até o último dia. Deus continua falando com cada um de nós, até mesmo com os perdidos, irmãos. Nós precisamos dar ouvidos à voz de Deus. Nós precisamos ouvir o que Deus tem falado a nós, porque Ele nos fala por meio do Filho. E o Filho é excelente. Cristo Jesus, como cantamos aqui, é a nossa glória, é a nossa esperança, é a nossa coroa. É Cristo, o autor da história, o protagonista da história, e é aquele que também finalizará a história. E é por isso que o autor de Hebreus continua dizendo aí, no verso de número 4, veja só o que diz, ainda no final do verso 3 e o verso de número 4. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que estes. O autor de Hebreus tem um objetivo aqui, irmãos. Conhecendo toda a história do povo hebreu, e o povo hebreu conhecia bastante o Antigo Testamento, e o povo hebreu sabia dos meios e dos homens que foram instrumentos de Deus na história. Poderia destacar aqui Moisés, poderia destacar aqui os profetas como Isaías ou Jeremias ou Ezequiel. Poderia destacar aqui muitos outros homens de Deus usados por Deus ao longo da história. Mas o autor de Hebreus, nos versos que lemos aqui, 3 e 4, ele tem o desejo claro, logo na sua introdução, de dizer o seguinte: este Jesus é superior a todos eles. O Filho, que é a expressão exata do ser de Deus, aquele que sustenta todas as coisas com a sua palavra poderosa, aquele por meio de quem Deus fez o universo, ele é superior. A sua aliança e o seu sacrifício oferecido é superior ao de Moisés. E é por isso que ele vai dizer então, que depois de ter feito a purificação de pecados, é Jesus então, irmãos, aquele que veio como sendo sumo sacerdote, mas também sendo o próprio sacrifício perfeito para a propiciação dos nossos pecados, para nos levar em paz a Deus. Ele mesmo fez tudo isso, e após ter feito purificação dos pecados, após o seu processo, irmãos, aqui, como dito pelo autor de Hebreus, na sua humilhação, se fazendo pequeno como os homens, e ele então é elevado e senta-se à direita da majestade nas alturas. E o autor de Hebreus então vai destacar aqui a glória que Jesus tem agora em de volta ao lado do Pai, como tendo aquele que se tornou superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E aqui vale explicar para vocês o seguinte: o autor de Hebreus não está sugerindo que Cristo recebe um nome superior a este momento após a sua ressurreição, mas ele está levando com clareza a mensagem de que este Cristo se humilha na mesma linguagem ou na semelhança que o apóstolo Paulo faz em Filipenses capítulo 2, quando diz sobre a humilhação de Jesus Cristo, como o Filho que se torna carne como um de nós, assume a forma de servo, até o ponto mais baixo que poderia ocupar.
fazendo isso para nos mostrar e nos revelar a glória de Deus. E assim, assumindo a nossa forma humana, assumindo os nossos pecados, e ele então morre na cruz do Calvário por cada um de nós. Essa é a expressão exata do Evangelho. Mas mais do que isso, na sua ressurreição, o que os discípulos contemplam, o que nós podemos contemplar é aquele homem Jesus que andava entre os discípulos. Ele agora com glória, poder e majestade. Portanto, assim como o apóstolo Paulo vai dizer, o autor de Hebreus está destacando justamente esta progressão da história, da narrativa de Cristo Jesus, que se faz homem até a morte, até a sua morte de cruz, mas é ressurreto e assume o seu poder como sempre teve na história, como sempre teve, como sendo aquele o autor e o máximo, o Deus eterno, poderoso e glorioso. Irmãos, o autor de Hebreus então destaca isso. É este Jesus que está agora elevado acima dos homens e acima dos anjos, que foram porta-vozes da mensagem de Deus ao longo de toda a história. Este Jesus é quem deve ser ouvido por nós. Ele é superior aos homens, ele é superior a Moisés e a todos os outros, e ele é também superior aos seres celestiais. Ele tem um nome mais excelente do que todos eles. É a ele que nós devemos toda a nossa glória, é a ele que nós devemos render as nossas coroas, é a ele que nós devemos ouvir. Porque Deus nos fala hoje por meio do Filho. E ele agora está sentado, entronizado, reinando sobre a história. E eu te chamo a atenção agora mais uma vez. A nossa história, irmãos, permanece sendo dele. Isso deve nos lembrar de que nós não estamos aqui vivendo a nossa vida à nossa mercê. Uma vez que reconhecemos que Jesus Cristo reina e Ele é Senhor sobre a nossa vida, nós agora vivemos a vida não conforme a nossa vontade, mas segundo a vontade soberana de Deus que será feita. E esta vontade é o nosso desejo fundamental, glorificar a Deus e desfrutar dEle eternamente. Portanto, irmãos, digo a você, eu não sei o que você passou em 2025 profundamente. Só Deus conhece o seu coração. Eu não sei quais foram as suas lágrimas, quais foram os seus choros, as suas alegrias, quais foram os momentos difíceis que você enfrentou, mas este Deus, este Jesus, o Filho, que está sentado à direita da majestade, que agora recebeu um nome mais excelente do que todos os outros, Ele conhece você e Ele conhece a sua história, porque Ele mesmo é o autor e consumador dela, e Ele garantirá que a nossa história chegue ao ponto que Ele deseja, para que Ele seja glorificado ainda mais. Portanto, não se preocupe. Parece simples dizer isso, né? Não se preocupe. Descanse em Deus. Descanse naquele que é grande o suficiente para conduzir toda a história até este momento e é grande o suficiente para conduzir a história de hoje até o último dia da sua vida. Ele levará a história ao ponto final. É este Jesus que regerá todas as nações com cetro de ferro. E nós estamos aguardando, irmãos, como diz o Salmo, até que todos os seus inimigos sejam colocados como estrado sobre os seus pés. Até o dia em que todos os joelhos se dobrarão e todas as línguas terão de confessar que Jesus Cristo é Senhor. A nossa história está guardada nas mãos dele. Eu não sou o protagonista da minha própria vida, assim como você não é da sua. E isso é para nós um grande alívio. Um grande descanso. Você não sendo aquele protagonista da sua história, isso deve ser para você um grande alívio. Um grande descanso, porque agora você pode descansar nas mãos daquele que sabe contar boas histórias e sabe levar as histórias ao seu ponto de conclusão. E mais, no final das coisas, irmãos, no final da nossa história, no ano que nos virá, 2026 e tantos outros que virão, nós descansamos, porque tudo é para a glória de Jesus Cristo. E no final, a glória dele redunda em bondade para nós. É por isso que nós descansamos, porque Deus é bom. Então eu te lembro hoje, Deus é bom. Deus é bom.
E a sua história não está perdida ao acaso. E você não parou aqui hoje perdido ao acaso. E nenhum dos passos que você dará no próximo ano serão ao acaso. Deus conduzirá a sua vida pela sua soberania, levando todas as coisas a um fim glorioso, no qual você pode descansar e no qual você de fato desfrutará da bondade de Deus, para a glória do próprio Deus. Que eu e você sejamos encorajados por essas palavras, a fim de que nas páginas que estão em branco do ano de 2026, nós não nos preocupemos aqui simplesmente em escrever boas palavras, mas confiando de que o final da história já está contado e já nos foi dado. Descanse, irmão. Viva a sua vida para a glória de Deus. Viva cada dia para a glória de Deus, confiando de que o Senhor guia a sua mão e o fará isso até o último dia da sua vida, porque nós olhamos para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Ó Senhor, nós te louvamos, te rendemos graças por todas as coisas, porque o Senhor é o autor de toda a história, porque o Senhor é aquele que conta boas histórias a nós, porque o Senhor orquestrou toda a história humana, a fim de que o Senhor se revelasse a nós e que o Senhor falasse a nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor fala. Obrigado porque as suas palavras ecoam. Obrigado porque toda a criação dá testemunho de ti. Obrigado porque o Senhor não nos deixou com os nossos ouvidos tampados, antes o Senhor agiu em nós pelo teu Santo Espírito e nos chamou à vida. Que o Senhor nos conduza, ó Pai, nesses dias que nos faltam em 2025, nos lembrando, nos dando a certeza de que primeiro o Senhor é o grande tapeceiro da história e nós contemplamos a sua magnífica obra. O Senhor é o protagonista da nossa vida e não nós. Nos livra, ó Deus, de sermos o centro da nossa própria vida. Nos livra, ó Deus, de sermos egoístas, de nos amarmos tanto a ponto de pensarmos que toda a história é sobre nós. Nos livra disso, porque toda a história é sobre Ti, sobre Cristo. E também, ó Pai, nos dê o descanso que precisamos. Nos livra, ó Deus, da ansiedade de sermos aqueles que conduzem a sua própria vida, mas que antes, ó Pai, nós sejamos aqueles que submetem toda a vida a Ti, porque o Senhor é aquele que é o autor e consumador dela. Nós confiamos em Ti. Nos dê o descanso, ó Pai, que precisamos em Ti. E nos dê a confiança que precisamos também em Ti, a fim de que o Seu nome seja glorificado em nós e através de nós. Abençoe a vida dos meus irmãos, ó Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai,